Você sabe quem é Jesus? Bom, pode parecer uma pergunta estranha, a gente no Brasil, num contexto onde o cristianismo é a religião mais comum, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas é interessante que o próprio Jesus faz dessa pergunta aos seus discípulos. Quem vocês falam que sou eu? Quem as pessoas falam que sou eu? E olha que os discípulos estavam ali convivendo com ele, e se tinha alguém que conhecia Jesus, eram os próprios. Mas mesmo assim, Jesus faz essa pergunta. Em Marcos capítulo 8, verso 27, diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Olha, alguns termos que a gente está acostumado: Messias, Cristo, significa a mesma coisa. Jesus usa um outro termo aqui, Filho do Homem, que era uma expressão lá do Antigo Testamento para o Messias. E a gente tantas vezes está acostumado a escutar essa questão, Jesus Cristo, Jesus como Messias, isso e aquilo, mas a gente não para se perguntar o que é que isso realmente significa para nós. Os discípulos acharam estranho aquela história de que ele iria morrer e depois ressuscitar. Isso não encaixava muito na cabeça deles com a ideia de Messias. Como eu já disse anteriormente, o Messias seria aquele libertador contra Roma. Mas não, Jesus fala que o Messias vai ter que morrer. E ainda que venha ressuscitar, isso era muito estranho para eles. E isso é o Evangelho. Isso é a boa nova. O termo evangelho significa boa notícia ou boas novas. E que boa notícia é essa? A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho para que aquilo que nós precisávamos fazer, que era morrer por causa dos nossos pecados, nós não precisamos mais, porque Jesus morreu no nosso lugar. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus providenciou muito mais do que multiplicação de pães, muito mais do que uma cura física. Jesus providenciou e Deus providenciou através de Jesus a nossa cura espiritual, um caminho de novo de relacionamento com Deus. A gente não precisa mais inventar coisas de religião à nossa volta para achar que a gente está legal com Deus. Deus abriu de novo esse caminho e nos faz de novo um relacionamento vivo através de Jesus Cristo. Isso é a boa nova do Evangelho e foi isso que Jesus veio fazer. Por isso ele morre na cruz, para que a nossa morte fosse dele e ao ser dele nós pudéssemos ter vida. E ele ressuscitou dizendo que não só morreu, mas ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele nos entrega a sua vida, a sua vitória, para que a gente pudesse também experimentar dessa vitória. Isso é a boa nova do Evangelho. E, disse Jesus, basta crer. Creia no Evangelho, creia na boa nova, creia na boa notícia que Jesus veio para morrer pelo nosso pecado. E assim nós temos toda a solução. E diz o texto lá da primeira carta de João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse é o último e cabal sacrifício para que a gente pudesse ter de novo vida com Deus. E isso é a vida de Jesus em nós. Que a gente possa experimentar isso e que essa boa nova, que esse Evangelho de Jesus possa entrar dentro do nosso coração e nos trazer uma nova perspectiva do que é ter um relacionamento com Deus. Que Jesus te abençoe ricamente e um grande abraço.